pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui. E hoje eu vou aproveitar o fato de estar aqui de manhã, ter que esperar o horário passar aqui para poder fazer o voo. Eu vou sair e eu decidi fazer uma live aqui com vocês para poder estar dando resultado de verdade aqui para vocês. Então, deixa eu explicar um pouquinho aqui sobre a rotina de abertura, né? Aproveitar que a gente está aqui, vocês provavelmente, muitos de vocês abrem a loja aqui 6h30, 7 horas. Então vamos falar sobre rotina de abertura. O que você precisa ter cuidado numa abertura de loja, né? Então, existem algumas rotinas que as pessoas fazem na abertura que a maioria das pessoas não fazem. Então, por exemplo, um gestor de loja, um gerente de loja, teoricamente teria que olhar várias coisas na rotina de abertura. Dentre elas, por exemplo, ele tem uma rotina de pré-abertura, né? Abrir a loja significa, antes de abrir, uma reunião de bom dia 15 minutos antes, para poder abrir a loja no horário correto. Mas não só isso, né? Gente, diz se meu áudio tá bom, se estão me escutando bem. E aí, cara, tem uma parada importante aqui para eu poder falar com vocês, que vale muito a pena, faz muito sentido, inclusive. O gerente, ele precisa fazer análises em relação ao dia anterior, antes da abertura, para poder conversar com os funcionários na reunião de bom dia. Então, quais são o que ele vai olhar ali de resultado antes de fazer a abertura, né? Então ele vai ver, por exemplo, quanto foi a venda de ontem, como é que foi a venda de ontem, não só quanto foi, né? Mas em relação à venda de ontem, ticket médio, cupom e venda por departamento. Por quê? Porque eu preciso entender o seguinte, enquanto necessariamente até ontem a gente está atrasado em relação à meta. Batemos a meta diária de ontem, estamos batendo a meta do mês, estamos conseguindo atingir o resultado diário ali de que vai estar fazendo. Qual o setor que está colaborando mais para esse objetivo? Qual o setor está colaborando menos? Qual setor não está conseguindo atingir as metas diárias? E aí isso é conversado na reunião de bom dia. E essa reunião de bom dia é feita 15 minutos antes da abertura, pontuando essas coisas, pontuando coisas que o cliente falou e também pontuando alguns detalhes importantes que não tem só a ver com isso, mas também tem a ver com não deixar a mercadoria jogada, cuidar da limpeza e várias outras coisas que são muito básicas que a gente tem que falar dia sim, dia não com o funcionário, dia sim, dia também com o funcionário todos os dias, para que ele acostume isso, sabe, entre na veia dele lá como uma realidade, uma rotina, uma cultura, né? Cultura é quando os seus funcionários repetem coisas na hora que você não está lá olhando, né? Isso é a cultura de verdade. Legal. Não satisfeito disso, a gente tem outros aspectos importantes aqui para vocês poderem trabalhar, que é o seguinte, eu preciso, como gestor, teoricamente, se o meu subgerente fez tudo certo, quando chegar, eu como gerente, na hora da abertura da loja, eu vou chegar na loja e não vai ter o que fazer, a loja está organizada, arrumada e abastecida. Então a parte de mercearia está abastecida, não preciso tem muito trabalho para fazer. Se ele deixou tudo pronto do dia anterior, assim, para eu reinaugurar a loja de manhã. Eu tenho que ir no Hortifruti, dar uma passada no Hortifruti, tirar tudo que está ali já apodrecido, tudo que está podre, tudo que já está maduro demais, já meio que impróprio, fugir no padrão de produto que a gente apresenta para os clientes. Beleza. Aí eu vou fazer esse trabalho de triagem no Hortifruti. Vou montar a porta de carne de açougue para ficar bonito, atrativo e tudo mais. Vou botar o pão lá já para assar, para eu abrir a loja já com pão francês assado. Beleza. Antigamente eu tinha que chegar muito cedo para fazer pão. Hoje a gente tem climática que controla a fermentação e eu posso não precisar chegar tão cedo assim na loja para poder fazer pão. Ok, entendido esse processo, eu vou dar uma rodada na loja e vou ver. Antes de abrir a loja, eu preciso imprimir a etiqueta dos preços alterados do dia anterior. Então, normalmente, chegou mercadoria no dia anterior, deve ter alterado alguns preços, e eu preciso imprimir as etiquetas e colocar elas na gôndola. Então, isso é um outro procedimento que é feito cedo. Outra coisa que eu faço na abertura também é ver o seguinte, o que vai estar em promoção hoje? E aí eu preciso botar os destaques desses produtos em promoções na seção e eu preciso botar as placas externas com esses produtos promocionais que eu vou colocar lá. Beleza. Então, falamos de placa externa, falamos de produtos promocionais, eu tenho que botar lá os preços de produto
das pontas de gôndola. Então isso tudo é feito ali antes da abertura. Então é um processo inicial ali antes da abertura. Preciso separar, pegar os caixas já, os trocos, que teoricamente já está previamente separado, para eu só entregar para os operadores. Eu vou ter que arrumar os caixas dela e se prepararem ali para receber o cliente e dar um bom dia para ele. Se você tiver um procedimento de bom dia, basicamente você faz um corredorzinho polonês na hora que abre a loja, bate palma para o cliente que está entrando, comemorando a abertura dele. E isso é o processo de abertura de loja. Então você tem que ter cuidado em passar nos setores para olhar se está tudo certinho. Se o pessoal da noite, da parte do fechamento de loja, deixou a loja organizada para você, você está com 50% do caminho andado, e isso fica extremamente mais fácil. Se não der tempo para arrumar essas coisas todas antes da abertura, você abre a loja no horário normal e vai ajustando ela rapidamente já na abertura, tá? Lembrando em consideração que você precisa estar com a loja 100% mesmo antes do pico inicial da manhã, que acontece às 10 horas da manhã. Então, às 10 horas da manhã é o teu pico, normalmente 70% da sua venda acontece ali entre 10 e meio-dia e entre 5 e 7 da noite. Então é importantíssimo que esses horários você esteja com a loja 100% para poder receber o cliente. Então você vai fazendo esse processo passo a passo para facilitar a vida sua ali na hora de organizar o dia a dia do cliente. E aí, o que você achou desse processo? Você hoje já faz desse jeito? Você hoje já organiza a sua abertura desse jeito? Então é importantíssimo que seja feito e que essa reunião de bom dia aconteça para que seus resultados sempre sejam feitos dia sim, dia também, todo dia. Então, se você não tem um padrão, se você não tem um processo, se você não tem isso bem estruturado rodando, você normalmente não tem nada acontecendo. E não falei nada demais, não falei nada complexo, não falei nada que você precise de ferramentas mirabolantes, muito menos que você precise de softwares muito complexos. Eu falei sobre coisas muito básicas que você vai ter que trabalhar ali ao longo do dia. Mas na abertura, eu preciso deixar a loja rapidamente pronta para poder receber o cliente. Por isso, os funcionários precisam chegar antes da abertura, obviamente, tá? Ó, o pessoal da Valentina, tamo junto, Valentina Supermercado. Olha só, ponto importante também para vocês poderem saber, tá? Para você não se perder no meio do caminho, principalmente no momento da abertura. Então, abri a loja, vou abrir ela, tô ajeitando as coisas. Algumas rotinas você vai ver, outras você vai deixar para depois da abertura. A reunião 15 minutos antes da abertura é importante para todo mundo participar, todo mundo que abre loja junto com você. Ah, mas tem gente que entra um pouco mais tarde, aí você faz uma segunda reunião de bom dia com o pessoal que está entrando depois. Tem outra pergunta que me fazem sempre, cara, sempre. Café. Dou café para os funcionários. Como é que funciona o café? Cara, o café o funcionário toma o café, troca de roupa, bate o ponto, entra para trabalhar. O funcionário não entra, bate o ponto, vai trocar de roupa e tomar café. É ao contrário, tá? Então o funcionário tem que entrar, ele toma café com benefício e bate o ponto dele lá, depois de estar pronto para assumir o trabalho. Tá? Muitas vezes o café da manhã acaba sendo benefício ali para eles, que a loja acaba dando ali para algumas lojas, não são todas que fazem isso, mas normalmente você tem que fazer o cara fazer esse processo todo e na hora que ele descer para começar a trabalhar de verdade, ele está começando a trabalhar de verdade, tá bom? Entendido o processo? E aí, o que vocês acham? Vocês fazem hoje desse jeito na sua loja? Se você estiver assistindo essa live, seja aqui no Instagram, no YouTube, você faz desse jeito hoje? Responde para mim aí. Tô bastante curioso de saber se você está tendo resultado fazendo dessa maneira. Então deixa o like aqui, deixa o comentário e não esquece de, se você não segue, me seguir aqui nas redes sociais, porque dessa maneira eu tenho como todos os dias te entregar cada vez mais conhecimento, tá? Então bom dia a todos. Faz mais ou menos assim. Aí o Franklin Vilaça falou assim, mais ou menos assim. E aí? O maior desafio, gente, é você conseguir fazer isso todo dia do mesmo jeito. Esse é o maior desafio para mim, que é o desafio de garantir rotina diária.
nem sempre a gente consegue. Isso é um desafio diário que você tem que fazer. E tem funcionário que falta, tem funcionário que atrasa, e aí você tem que lidar com cada uma das coisas, mas quando você começa a ter uma rotina, fazer aquilo ali todo dia, isso começa a funcionar. Por isso que eu não gosto muito de, sei lá, uma vez por semana faça tal coisa, uma vez por semana... Cara, isso funciona pouco, né? Quando você cria uma rotina de todo dia fazer a mesma coisa, fica mais simples de você garantir ali que a coisa rode sempre. Dia sim, dia também, todos os dias. E depois deixa um comentário, pode ser que eu grave para você uma reunião de bom dia, para você ver como é feito esse briefing diário, essa reunião de bom dia, que a gente costuma fazer nas lojas com o objetivo de garantir orientação, direcionamento para a equipe ali de abertura de loja, tá? Tamo junto, um abraço, nos vemos na próxima live. Top, né? Valeu.